Levítico capítulos 25 e 26 nos fala de Deus governando o tempo, a terra e a história. Depois de ensinar o povo como deveria viver em santidade, como oferecer sacrifício e como manter comunhão com Ele, Deus agora começa a mostrar que a santidade não deveria existir apenas no altar, mas também no tempo, na terra e na forma como o povo vivia em comunidade, em sociedade. E é exatamente isso que aparece em Levítico, capítulo de número 25. Deus institui algo aqui que não existia em nenhuma outra cultura antiga: o descanso da terra. Durante 6 anos o povo poderia plantar e colher normalmente, mas no 7º ano a terra deveria descansar. Era o chamado ano sabático. Isso já era algo extraordinário, porque naquele tempo a agricultura era a base da sobrevivência. Deixar a terra descansar significava confiar que Deus iria sustentar o seu povo mesmo sem um ritmo normal de produção. De certa forma, Deus estava ensinando algo que vai muito além da agricultura. Ele estava ensinando que a vida não depende apenas do esforço humano, mas da provisão divina. E Deus promete que nesse ano Ele vai fazer o povo colher 3 vezes mais, ou seja, o equivalente a 3 anos, se o povo assim cumprir com o que Ele está dizendo. E então o capítulo nos apresenta algo ainda mais surpreendente, que é o ano do jubileu. Depois de 7 ciclos sabáticos, ou seja, 49 anos, o 50º ano, o ano 50, deveria ser especial. Esse ano ele começava com o som de uma trombeta anunciando o dia da expiação. E se você não sabe o que é, você vai retornar um pouquinho os vídeos e vai assistir o que tem como título Êxodo 16. O dia da expiação era o dia mais importante do calendário de Israel. E ele começava com trombeta. E quando essa trombeta tocava, 3 coisas aconteciam. Escravos eram libertos, dívidas eram canceladas e as terras voltavam às famílias que possuíam originalmente. Isso era revolucionário porque no mundo antigo, quando alguém perdia sua terra ou entrava em um processo de escravidão por causa de dívidas, essa situação normalmente continuava por gerações. Mas em Israel, Deus estabelece um princípio aqui. Ninguém deveria viver preso para sempre à pobreza ou à perda. E o motivo aparece claramente no texto. Deus declara que a terra não será vendida definitivamente porque a terra é dele. O Senhor diz: a terra é minha. Ou seja, Israel não era dono da terra. O povo era apenas um administrador daquilo que pertencia a Deus. Esse detalhe ele muda completamente a forma de enxergar o sistema econômico que Deus estava estabelecendo ali. A economia de Israel deveria impedir tanto a concentração permanente de poder quanto a miséria permanente. Era um sistema que lembrava continuamente que a justiça social também fazia parte da santidade do povo de Deus. Mas existe aqui um detalhe que às vezes nós não percebemos. O jubileu, ele não começava simplesmente com uma decisão econômica ou política. Ele começava no dia da expiação. Primeiro vinha o perdão diante de Deus e depois vinha a restauração da vida social. Isso revela aqui uma ordem espiritual muito importante, porque a verdadeira restauração social começa com reconciliação espiritual. Séculos depois, quando Jesus inicia o seu ministério público, ele entra na sinagoga e lê uma passagem do profeta Isaías, especificamente Isaías 61, e está registrado lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4. O Espírito do Senhor está sobre mim para proclamar libertação aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Muitos estudiosos entendem essa expressão de ano aceitável do Senhor como o ano do jubileu. E depois de ler esse texto, Jesus declara
algo que nos confronta e também que nos impressiona. Ele diz: hoje se cumpriu essa escritura. Ou seja, aquilo que o jubileu simbolizava agora estava sendo realizado de forma definitiva. Se no jubileu escravos eram libertos, em Cristo o ser humano é libertado do pecado de forma definitiva. Se no jubileu dívidas eram canceladas, em Cristo a dívida espiritual é perdoada. Se no jubileu o povo tinha as suas heranças restauradas, em Jesus o ser humano recupera a sua relação com Deus. A herança do cristão é o céu, então Jesus ele vem para trazer de volta esse relacionamento. O jubileu era uma sombra, Jesus é a realidade, se cumpriu nele. E então o texto continua e seguimos para o capítulo 26. E Deus apresenta aqui algo que funciona como o ponto principal do livro, na verdade. Depois de ensinar como o povo deveria viver, Deus mostra as consequências das escolhas do povo. Se Israel andasse em obediência, Deus prometia chuva no tempo certo, colheita abundante, paz na terra, segurança contra os inimigos. Mas se o povo rejeitasse a aliança, eles seriam disciplinados. E aqui aparece um detalhe também que quase nós não percebemos. As consequências, elas aparecem de forma progressiva. O texto ele repete a expressão: eu vos castigarei 7 vezes mais pelos vossos pecados. À primeira vista, parece apenas uma forma de dizer que eles seriam muito mais castigados de forma intensificada. E de fato, quando nós interpretamos isso de uma forma, trazemos a exegese básica para esse texto, quer dizer realmente isso: disciplina progressiva e mais severa se o povo persistir no pecado. Mas quando nós olhamos para a história de Israel, nós percebemos algo impressionante. Essas etapas realmente aconteceram. Primeiro vieram crises internas, como nós vemos no período dos juízes, quando o povo repetidamente se afastava de Deus e enfrentava muitas opressões. Depois vieram crises na própria liderança durante o período dos reis, descritos ali no livro de 1º e 2º Reis, quando a idolatria e a injustiça começam a dominar o reino de Israel. Em seguida vieram as invasões estrangeiras. O reino do norte foi conquistado pelo Império da Síria e o povo foi levado cativo. Depois disso acontece a queda do reino do sul, quando Jerusalém foi destruída pelo Império da Babilônia. E finalmente veio o exílio da Babilônia. Mas existe um detalhe ainda mais profundo nessa história toda. Quando nós lemos 2 Crônicas, capítulo 36, verso 21, seria bom você conferir na sua Bíblia, o texto explica que o exílio aconteceu para que a terra descansasse os seus sábados, os anos sabáticos, que não haviam sido obedecidos. Enquanto o povo estava fora da terra, a terra finalmente descansava. Ou seja, até o exílio estava ligado aos princípios que Deus havia estabelecido séculos antes, aqui no livro de Levítico. Durante esse período, o profeta Daniel começa a orar por Israel, como nós vemos lá no capítulo de número 9. E Daniel reconhece algo muito importante. Tudo o que estava acontecendo com o povo já estava escrito na lei de Moisés. Ele entende que o exílio não era apenas resultado de guerras ou de conflitos políticos. Era consequência da quebra da aliança com Deus. Mas mesmo assim a história não termina com juízo, porque no final de Levítico 26, Deus faz uma promessa extraordinária. Se o povo reconhecesse seu pecado e se voltasse para ele, Deus se lembraria da aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Isso revela algo profundo sobre o caráter de Deus. A fidelidade de Deus continua maior do que a infidelidade humana, sempre. E quando nós olhamos para a história bíblica, nós percebemos exatamente isso. Deus prometeu bênção,
e ela se manifestou enquanto houve obediência, como por exemplo no tempo de Josué, quando Israel entrou na terra, conquistou Canaã, no reinado de Davi, quando o reino se consolidou, durante grande parte do governo de Salomão, quando houve paz e prosperidade. Mas Deus também havia advertido sobre a desobediência persistente e que isso traria disciplina para o povo. E de fato, ele cumpriu com a divisão dos reinos, as invasões estrangeiras e o exílio da Babilônia. A história de Israel nos mostra algo muito sério. Deus sempre cumpre as suas promessas, tanto as de bênção quanto as de advertência e de quebra de aliança. E se o Senhor continua nos ensinando através da sua palavra, nós precisamos entender que ser cristão não é apenas ir a um culto de domingo. É viver o evangelho em cada detalhe da nossa vida, na forma como nós trabalhamos. Precisamos ter responsabilidade, honestidade. Precisamos ter justiça, como nós tratamos as pessoas. Nós precisamos educar os nossos filhos de acordo com os princípios estabelecidos na palavra do Senhor. Nós precisamos ter palavra, ser fiel aos compromissos que nós nos dispomos a fazer. Quando essas coisas são feitas com integridade, elas refletem algo muito maior do que nós mesmos. Ela reflete em nós o caráter de Cristo. É o caráter de Cristo sendo formado em nós. É muito satisfatório quando alguém olha para a nossa vida e diz: eu vejo em você o caráter de Cristo. E é isso que todo cristão precisa refletir. Porque no final das contas a mensagem desses capítulos continuam vivos até o dia de hoje. A obediência sempre produz vida, paz, restauração, mas a desobediência, cedo ou tarde, sempre vai cobrar o seu preço, porque a palavra de Deus não muda e tudo aquilo que o homem planta, ele semeia. Deus te abençoe em nome de Jesus.